Bom, pessoal, voltei para este canal. Eu estive sumida porque eu estive aí no mês de convalescença. Estive bastante doente, infelizmente, mas agora eu estou melhor. Qualquer hora eu vou fazer um vídeo sobre como é ser uma pessoa que convive com certas doenças, com certos problemas de saúde. E aí talvez fique um pouco mais claro porque às vezes eu sumo do canal. Bom, hoje eu vou falar sobre temperamento e eu queria falar sobre a diferença entre temperamento e mentalidade, que são coisas diferentes. Eu acredito que a questão do temperamento ela já está bastante elucidada hoje, porque tem muitos canais que falam, né, sobre temperamento, explicam. Alguns não usam, né, a teoria do temperamento tradicional e antiga, que é a que eu uso. O problema que eu vejo é que muitas pessoas fazem uma confusão entre temperamento e mentalidade, que são coisas diferentes. E isso causa uma inquietação, eu acredito, na pessoa que escuta, porque às vezes a pessoa sai mais confusa, né, do que mais esclarecida sobre si mesma. E é por isso que eu resolvi fazer este vídeo hoje. Bom, o temperamento, né, a teoria dos temperamentos é uma teoria muito antiga, data da Grécia Antiga, que tem como base o conhecimento sobre os elementos. Então, o fogo, o ar, a terra e a água. Esses 4 elementos, né, que também constituem boa parte do simbolismo astrológico, constituem, na verdade, tudo o que é material, tudo que é cósmico, tudo que existe nesse reino aqui, né? Então, tudo que existe é constituído dos 4 elementos, inclusive nós. Mas o que é, de fato, o temperamento? O temperamento fala sobre a qualidade do nosso corpo. Então, quando nós vamos agir no mundo, né, nos movimentar, qual é a velocidade? Qual é a qualidade desse movimento? O temperamento fala sobre o corpo físico, né? Essa matéria, a carne, da qual nós somos feitos. Todo mundo possui os 4 elementos dentro de si, porque nós estamos, né, no mundo. Então, nós somos constituídos da matéria desse mundo. Mas existe um desequilíbrio ou uma distribuição não igualitária, não igual dos 4 elementos. Então, a pessoa, além de ter uma distribuição não igual dos 4 elementos, ela pode ter um desequilíbrio, né, que advém de um excesso de algum dos elementos. Porque, assim, uma pessoa, vamos dizer que ela pode ter 25% de cada elemento, ela é equilibrada, né? Mas, se ela tiver 20% de um, 18% de outro, 38% de outro, não, peraí, não, é mais ou menos desequilibrada. Mas, ela pode ter 50% de um só no corpo. Nossa, aí é um desequilíbrio, né? Ela tem um excesso. É dos excessos, das pessoas que têm excesso, que o estereótipo do temperamento aparece. Então, uma pessoa que tem muito fogo, que são as coléricas, elas, né, são muito coléricas, têm muito fogo. Então, quando nós olhamos para a pessoa, quando ela age com o corpo dela, aparece muito esse fogo. Aí nós dizemos, é colérica. Quando a pessoa tem excesso, é mais fácil de ver o temperamento, porque está em excesso, então aparece com mais nitidez. Porque como é uma coisa que está no corpo físico, é bastante evidente, né? É patente. Bom, dadas essas explicações brevemente, vamos falar sobre cada um. Então nós dizemos, né, que na ordem da manifestação, né, quando a matéria foi criada, né, desdobrada, o primeiro elemento é o fogo. Então, eu já falei sobre os elementos aqui quando eu falo dos planetas. Eu fiz uma série de vídeos só sobre o simbolismo dos planetas e como seriam pessoas solares, lunares, marciais, né, mercurinas, venusinas. Se você tem interesse em saber, dá uma olhadinha depois desse vídeo aqui, tá bem interessante, acho que você vai gostar.
Porque a qualidade dos planetas também é derivada desses elementos, né? Dos elementos principiais, né? De onde todas as outras artes e conhecimentos derivam as qualidades dos componentes, né? Desse conhecimento, dessa arte. Pois bem, então o primeiro é o fogo, vamos lá. O primeiro é o fogo. Qual que é a qualidade do fogo? É aparecer, é brilhar, né? É fazer compreender, é tornar evidente, é mostrar. É também a fulgurância, a iluminação. É aquilo que é iluminado e ilumina, né? Corta. O elemento que constitui o Sol é o fogo. O elemento que constitui o planeta Marte é o fogo. O elemento que os constitui é o fogo. Então, uma pessoa que tem bastante fogo, em cujo corpo o fogo se manifesta de maneira excessiva ou bastante aparente, bastante evidente, é uma pessoa que dificilmente passa despercebida, né? É uma pessoa cuja presença não é tímida, cuja presença não é sóbria e tranquila. É uma pessoa bastante dinâmica, é uma pessoa que toma a frente, né, fisicamente, nos lugares. É uma pessoa que gosta de dar a direção, né? Onde nós vamos? Por que que ela é assim? Porque ela enxerga longe, porque o fogo ilumina. Então, a própria presença dela é uma presença diretiva, é uma presença, né, marcante, no sentido de conseguir dirigir os outros, de mostrar a direção, porque ela enxerga. Ou ela acha que ela é incrível, porque os coléricos acham que eles são os melhores mesmo. Então, eles têm bastante força física, bastante energia. São pessoas também, né, um pouco nervosas. Por quê? Porque elas são um pouquinho explosivas, né, no seu modo de falar, no seu modo de agir. Elas querem que as coisas estejam feitas rápido, para agora. Se não for agora, se você não fizer agora, eu faço e você vai passar. Né? Elas são muito diretas, então muitas vezes elas, né, não se dão muito bem com as pessoas que são mais tranquilas e pacíficas. Por quê? Porque para ela parece que a outra pessoa é preguiçosa, né? Ou muito lerda. Por quê? Porque eles são rápidos, né? O fogo, a luz, a fulgurância é rápida. Então o colérico, né, é rápido. O ar é mais rápido, mas o colérico também é rápido, né? Aí qual que é o problema, né? Os efeitos, que eu falei de boas coisas. É que o fogo queima. Tudo que o fogo toca se torna fogo ou cinzas, né? Fogo e cinzas depois. Então, o colérico tem a mania de querer que os outros sejam como ele, né? E o que ele falar e o que ele disser tem que ser feito e acabou, porque é a melhor forma. Então, ele pode ser um pouco autoritário, né? Mas não é uma autoridade fria, é uma autoridade quente. Então pode ser que algumas vezes ele humilhe outras pessoas, né? Ele não tem paciência, ele não gosta de conversinha mole, né? Tem que ser feito, tem que ser feito. O colérico é mais ou menos por aí. E depois, quem vem depois do colérico na manifestação? É o ar. Então, é o sanguíneo que, né, é o melhor temperamento, né, tem o meu coração sanguíneos, apesar de que hoje eu gosto de todos os elementos e temperamentos. E qual que é a qualidade do ar? O ar, ele consegue se espalhar, então ele é adaptável e ele consegue penetrar, né, em vários lugares, ele abraça os lugares. Ele é como se fosse um fogo suavizado, entre aspas aqui, porque o fogo ele é quente e seco. Essa secura que dá uma intransigência, uma exigência da parte do colérico. O sanguíneo não tem isso, porque ele é quente, sim, mas ele é úmido. Então ele se expande e ele se adapta, e ele flexibiliza. Então os sanguíneos são aqueles de convivência mais fácil, mais suave, né? Eles são divertidos, são carismáticos, né? Eles fazem piada, né? Eles
estão numa equipe para ajudar a fazer acontecer, né? Para dar novas ideias, para ir junto. Ele não conflita, né? Ele não é intransigente como colérico, ele tem uma suavidade. E a ação, o modo de agir do corpo do sanguíneo é rápido, tem uma rapidez. O sanguíneo não para quieto, né? Se diz que tem uma formiguinha picando o sanguíneo, que ele tá toda hora se mexendo. Né, o sanguíneo não consegue repousar, assim, o corpo, né, o corpo dele não repousa, não, ele tem que estar sempre fazendo alguma coisa, né, por quê? Porque ele é muito curioso, então, não, o que é isso, o que é isso, o que a gente vai fazer, e vamos aqui, e vamos ali, né, sabe uma boa imagem pro sanguíneo, sabe aquele parente, eu acho que todo mundo tem um parente assim, que é do Trambique, que ele tem uma moto, ele tem uma moto vermelha, no outro dia ele tá com a moto azul, mais esbagaçada do que a moto que ele tinha, só que daqui a pouco ele troca num carro, daqui a pouco ele troca numa geladeira, e depois, né, aí ele vai pra igreja, e depois da igreja ele sai pra uma lanchonete com a namoradinha, e no outro dia já arrumou um outro rolo. Então, o sanguíneo é assim, né, ele é namoradeiro, por quê? Ele gosta de experimentar, né? Ele gosta de experimentar e ele tem uma leveza no corpo, né? O ar é muito leve. Tem uma leveza, mas também, como é úmido, tem aí uma capacidade de tomar a forma daquilo com quem ele entra em contato. Então, a convivência com ele não é desagradável. Ele não força. O sanguíneo tem essa qualidade de não forçar ninguém a ser como ele quer. Estar com o sanguíneo é sentir-se confortável em ser você mesmo, o que não dá para fazer com o colérico, nem com o melancólico, que é o próximo que eu vou falar. O próximo temperamento é o melancólico, que é a terra, né? Qual que é a qualidade da terra? É a firmeza. Então a terra é firme, estável, né? A terra não muda de lugar, a não ser que alguém vá e aire a terra, em que traga uma qualidade de ar, né? Mas a terra nela mesma, ela é dura, ela é firme. Então, né, as pessoas melancólicas são firmes, estáveis, né? Não transigem. Né? Se ela acha que uma coisa tem que ser daquele jeito, é porque tem que ser e acabou. Só que não é explosivo como o colérico, tem que ser e acabou, e faz do jeito que eu quero. Não, não é assim. Se você não quiser fazer do jeito que eu quero, eu melancólica, tudo bem. Só que eu não te respeito e eu não quero você perto de mim. O melancólico não vai forçar o outro a ser como ele quer. Só que ninguém o demoverá da sua estabilidade. O melancólico é aquele de corpo mais lento, né, de corpo mais devagar. Para ele fazer uma ação, né, para ele levantar, ele é mais devagar. Lembre-se que é o corpo físico, né? É a qualidade do corpo da pessoa, como é que ela age. É a pessoa que vai levantar devagar, né? Ela vai fazer as coisas que ela tem que fazer de maneira mais lenta. E por isso, muitas vezes, mais bem feitas. É porque ela vai levar mais tempo. É porque ela quer fazer bem feito. E o corpo dela não tem uma energia rápida, dinâmica, né? Não é quente, é fria. Então essa frieza dá lerdeza. Né? Falando aí de um defeitinho, é que muitas vezes o melancólico pode ser lerdo, né? Assim, tido como lerdo pelos outros, né? Muito devagar, conciso, né? É uma pessoa de poucas, breves, mas graves palavras, né? É uma pessoa de fala mais lenta, não necessariamente uma voz de trovão, assim. Então é uma voz, né, grave sim, mas não retumbante, não necessariamente. É, né, pesada, é firme, constante, né? Mas falando de defeitos, pode ser sim intransigente, chato, crítico, cri-cri, né? É o famoso cri-cri. Só que não é um cri-cri que vai pra cima de você. É um cri-cri que pode machucar.
Só que não é de maneira explosiva. Por exemplo, se ele for criticar alguém, as palavras dele vão doer, mas não por ser cortante ou por ele gritar, mas por serem palavras pesadas e graves, né? Como se saísse de uma tumba, assim, pra te dar um conselho, pra te advertir, sabe? Né? O melancólico tem isso. E o último temperamento seria o fleumático. Ele personifica a qualidade da água. E qual que é a qualidade da água? É a profundidade, né, a capacidade de adaptabilidade, né, mais do que o ar, porque o ar ele é disperso, né? A água, ela é profunda e concentrada. O fleumático também tem movimentos lentos, mas é uma lentidão mais suave, né? Tem a suavidade da água. O fleumático, ele esconde coisas, né? Ele fala quando lhe convém. Ele, né, qual que é a qualidade do movimento dele? É lento, tem uma graciosidade, é tranquilo, pelo menos aparenta tranquilidade, né? O fleumático, ele é muito cordato, né? Ele é diplomático. O fleumático é aquele que fala, calma, calma, pessoal, calma, tudo vai se resolver. Por quê? Porque para ele demora para uma agitação vir. Demora para que ele sinta que precisa agir com rapidez. Então ele é mais lento, mais tranquilo, né? Só que quais são os defeitos? É a preguiça, né? A displicência, uma certa leviandade que o sanguíneo também tem, né? Porque o sanguíneo também é úmido. Então tem uma leviandade aí, uma preguiça, assim, depois eu faço, né? Depois eu vejo isso daí. Tem tempo, né? É uma coisa um pouco irritante. Pode ser uma coisa um pouco irritante às vezes, né? Principalmente pro colérico. Assim, então, né? Aí é que tá. O colérico, ele é oposto ao fleumático, né? O fogo é oposto à água. Só que eu acho que é uma oposição que se complementa de algum modo. O casamento entre um colérico e um fleumático, né, em termos ali de energia corporal para realizar as coisas, apesar de serem, por um lado, conflitantes, eles se ajudam. Então, um que o outro não consegue fazer, o outro faz. O que eu acho problemático, na verdade, aqui seria um colérico com melancólico. Porque vai dar briga, porque os dois são secos. Então, assim, os dois não vão transigir, né? Nenhum dos dois vai querer ceder. Depois eu posso fazer um vídeo sobre a combinação que eu acho de casais. Gente, eu estudo esse negócio de temperamento faz muitos anos. Eu tenho já quase 30 anos nas costas. E eu estudo desde os meus 14. E eu já, né, eu sempre gostei de fazer esse negócio de casalzinho, que eu sou uma pessoa bem romântica. E aí eu falava com as minhas amigas, né, você precisa de um sanguíneo, você precisa de um fleumático. Eu posso gravar um vídeo sobre isso pra vocês, montando parzinho aqui pra relacionamento. Mas, bom, então assim, um apanhadão, temperamento, é isso daqui. Só que pode ser que você não manifeste essas qualidades que eu disse de maneira tão premente, tão patente, tão clara e evidente. Pode ser que você tenha, né, traços de um, traços de outro. Pode ser que você tenha bastante umidade, mas também pode ser que você veja em si elementos de secura. Aí tem que ver, tem que fazer um cálculo. Inclusive, eu faço cálculo de temperamento no mapa com o qual eu trabalho. Se você quiser, né, saber mais sobre o seu temperamento, você entre em contato comigo pelo e-mail que eu vou deixar aqui e que também tá no meu Instagram. Me segue lá no Instagram. Nós podemos conversar sobre o seu temperamento, né? Qual que seria um temperamento legal para você se relacionar, casar, tá bom? E bom, né? Falei aqui sobre o temperamento e eu queria fazer, né, um pequeno adendo. Eu vou fazer um vídeo depois maior sobre isso, mas é isso que eu falei. Temperamento, gente, é a qualidade do corpo. É a velocidade, é a força que o seu corpo tem, né, para agir no mundo, nas coisas que você vai fazer, nas tarefas que você vai executar. Pensa assim comigo. Quando você vai agir, você tem uma força, uma velocidade, um modo de ação.
Mas imagine que você tá parado, né? E você está pensando. Você não está se mexendo, você não está fazendo nenhuma atividade, né, física com o seu corpo. Você está pensando, tá? A qualidade da sua mente, né, do seu modo de pensar, pode ser diferente do seu modo de agir com o seu corpo. Então, uma coisa é o seu temperamento, outra coisa é a sua mentalidade. Se uma pessoa fala assim, ah, ele pensa rápido, ele é curioso, aí você vai dizer, sanguíneo. Não necessariamente. A mente dele pode ter uma qualidade A e o corpo pode ter outra qualidade. O corpo pode ser melancólico, o corpo pode ser colérico. A sua mente tem uma qualidade, pode ter uma qualidade diferente do seu corpo. É daí que se derivam as confusões. Por quê? Porque as pessoas, quando vão descrever os temperamentos, mesclam mentalidade com temperamento, com corpo. E não é. Você precisa ter um conhecimento aí para diferenciar o que na pessoa é temperamento e o que na pessoa é mentalidade. Nós calculamos de maneiras diferentes. A mente tem a ver com Mercúrio e a Lua, basicamente. E o corpo? Nossa, tem a ver com muitas outras coisas no mapa, né? O temperamento. Por isso que muitas vezes pode ser que você não se identifique com certas descrições. Por quê? Porque a pessoa está descrevendo a mente, não o corpo. Entende? Então, isso é um problema e eu queria aqui desfazer esse problema, né? Eu não vou conseguir falar nesse vídeo sobre os tipos de mentalidade, mas eu posso fazer um vídeo depois sobre isso, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas é mais ou menos isso daí. E se você quiser aprender a diferença entre a qualidade da sua mente ou do seu corpo, agende um mapa natal comigo que eu posso, né, te ajudar a entender isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito de falar sobre temperamento, eu acho muito interessante. É mais uma ferramenta para o autoconhecimento, né? Para o desvendar, né, da sua pessoa, né? Nos conhecer, nos compreender melhor, nos tira de muitos emaranhados nos quais nós podemos estar metidos. Muito obrigada por quem assistiu o vídeo até o final, muito obrigada para quem sempre comenta aqui nos vídeos, perdoem-me, né? Peço-vos perdão por ter demorado tanto tempo para postar outro vídeo. Deus nos abençoe, até o próximo vídeo e tchau!